Já vai começar, anda logo. Vem, vamos. Será muito especial. De onde vieram essas duas irmãs? São as pregadoras que conheci pela internet. Eu as ouvi dar um sermão em outro vilarejo. Foi edificante. Então é melhor ouvirmos com atenção. Olá! Os humanos que Deus criou no início não tinham pecado. Depois de serem seduzidos por Satanás, começaram a se afastar de Deus. Satanás os corrompeu e, aos poucos, eles passaram a viver em pecado e viraram escravos de Satanás. A fim de salvá-los do poder de Satanás, depois de os guiar para fora do Egito, Deus emitiu leis para eles. Tais como: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Amém. E assim por diante. Certo, graças ao Senhor. Essas leis diziam às pessoas claramente o que elas podiam e não podiam fazer. Mostravam às pessoas que senda deveriam seguir e que regras observar. E lhes ensinavam o que era certo e o que era errado. Ao emitir essas leis, Deus também esclareceu às pessoas o que era pecado e quais ações eram pecaminosas. Com essas leis servindo como padrão, o comportamento das pessoas foi restringido e regulado o máximo possível. As pessoas não eram mais incivilizadas e ignorantes como eram no passado. E começaram a obedecer às leis, a chamar a Deus pelo nome de Jeová, a adorar a Jeová e a observar o sábado. Aqueles que violavam e não obedeciam às leis eram devidamente punidos. Deus também emitiu leis referentes à comida, vestuário, habitação e transporte das pessoas, tais como: de todo animal que tenha unha fendida e rumina, dele comereis. Semelhantemente, não passarás 2 vezes por tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Jeová, vosso Deus. Amém. Não arredondareis a cabeça cortando o cabelo, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Uau, isso é muito detalhado. Acho que existem mais de 600 dessas Existem leis. mesmo. No início, as pessoas eram São ignorantes. tantas. Se Deus não emitisse essas leis, elas não entenderiam as regras mais básicas. Com a normatização das leis de Deus, a vida das pessoas não era mais uma bagunça. Em vez disso, elas tinham objetivos e um escopo claros. Sim. Enquanto viviam sob as leis que Deus emitiu, as pessoas passaram a se comportar melhor. E havia ordem no cotidiano da humanidade. Amém. A emissão dessas leis proveu às pessoas critérios claros para a moral social e lhes ensinou como viver. Sim. Essa humanidade não era mais aquela que Satanás tentou, corrompeu e escravizou e que não tinha capacidade de resistir a Satanás. Em vez disso, era uma humanidade que podia proativamente obedecer às leis de Deus, adorar a Deus, Jeová, e viver sob a lei de acordo com os métodos que Jeová havia lhe ensinado. Esse foi o primeiro estágio da obra de Deus no homem e a obra da Era da Lei. Eu sei. Essa é a obra da Era da Lei. A obra da Era da Lei? Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi essas coisas. Elas estão na Bíblia. Então foi o primeiro estágio da obra de Deus no homem. A obra da Era da Lei regulava o comportamento das pessoas, trazendo ordem ao seu cotidiano. Porém, elas ainda não haviam se livrado do pecado. Assim, movidas por sua natureza pecaminosa, as pessoas sempre violavam as leis. E por elas, sempre eram condenadas. Elas viviam em perigo constante de condenação à morte pelas leis de Deus. E a humanidade enfrentava o risco de ser destruída. Essa humanidade, além de não conseguir continuar a viver sob a lei de forma ordenada,
enfrentava a realidade de ser arrebatada de novo e completamente escravizada por Satanás. E com base nas necessidades da humanidade, Deus decidiu salvar as pessoas do pecado e permitir que se livrassem totalmente da prisão do pecado e não enfrentassem o risco de ser escravizadas por Satanás. Portanto, Deus se revestiu de carne e veio em meio à humanidade pela primeira vez e foi crucificado nessa forma carnal em vez da humanidade, como oferta pelo pecado do homem, salvando a humanidade da cruz, ou seja, do pecado. Desde então, as pessoas foram redimidas por Deus se tornar carne e agir como oferta pelo pecado para elas. Com os pecados perdoados, elas se qualificaram para vir diretamente a Deus e não foram mais acusadas ou escravizadas por Satanás. A partir desse momento, a humanidade ficou livre das leis de Deus e não mais corria o risco de ser condenada à morte por essas leis. Em vez disso, as pessoas foram redimidas pelo sangue do Senhor Jesus e também desfrutaram de graça abundante depois que seus pecados foram perdoados. Esse foi o segundo estágio da obra que Deus realizou após a Era da Lei. A obra da Era da Graça. Amém. Então o Senhor Jesus estava fazendo a obra da Era da Graça. Durante a Era da Graça, Deus veio e operou entre os homens na forma de um comum filho do homem. E ainda assim, as pessoas desfrutaram da graça abundante dele que não haviam experimentado durante a Era da Lei. Amém. Deus alimentou 5 mil pessoas com 5 pães. Isso, ele ressuscitou pessoas. Ajudou os paralíticos a andar. E ele curou os leprosos. Isso, ajudou os cegos a enxergar e os mudos a falar. Curou as doenças de muitas pessoas. Isso mesmo. Naquela era, as pessoas desfrutavam de bênçãos, graça e proteção de Deus que não haviam experimentado antes. E por causa do sangue do Senhor Jesus, as pessoas não eram mais aprisionadas nem acusadas por seus pecados. Em vez disso, por causa da redenção de Deus, as pessoas podiam vir diante de Deus, encontrar Deus face a face. Amém. Orar a Deus e invocá-lo. E não precisavam mais que os outros fossem seus intermediários. O relacionamento entre Deus e o homem ficou mais próximo. Amém. E os pecados do homem não eram mais um obstáculo para se aproximar de Deus. Com o sangue e a graça do Senhor Jesus, as pessoas estavam aptas para vir diante de Deus e seu relacionamento melhorou um pouco mais. Amém. Graças ao Senhor. O amor do Senhor é tão grande. Isso mesmo, somos tão Graças ao abençoados. Senhor. Embora o Senhor Jesus tenha sido crucificado como oferta pelo pecado do homem, redimindo-o assim, o homem não se livrou de sua natureza pecaminosa. As pessoas ainda viviam sob os grilhões do pecado, podiam resistir a Deus e se rebelar contra ele. Então, embora tivessem desfrutado de muita graça de Deus e tido seus pecados perdoados, as pessoas ainda não sabiam como temer a Deus e evitar o mal, ou como seguir o caminho de Deus. Não importava quanto parecessem ser piedosas, pacientes e amorosas, a raiz e a essência da resistência delas a Deus continuavam totalmente intactas. E lhes faltavam a senda e a capacidade de se livrar do pecado. Elas viviam num ciclo vicioso de pecar durante o dia e confessar os pecados à noite sem uma senda para seguir. As coisas eram assim mesmo. E pior do que isso, elas sabiam muito bem o que era pecado e o que era resistir e se rebelar contra Deus. Mas não conseguiam parar e passavam por um sofrimento indescritível. A raiz de todos esses problemas era sua natureza pecaminosa, isto é, eles eram causados pelos caracteres corruptos das pessoas. Para resolver a natureza pecaminosa, é necessário abordar seus caracteres corruptos. A maneira mais direta de lidar com os caracteres corruptos das pessoas é limpá-los. Quando as pessoas limpam e se livram de todos os caracteres corruptos,
Sua natureza pecaminosa é resolvida na raiz. Então É claro que o problema da resistência e da rebelião contra Deus também é resolvido. Entendi. Eram esses os problemas que as pessoas encontravam na Era da Graça. E eram problemas que a humanidade precisava resolver. Pelas necessidades do homem, após a Era da Graça, Deus começou sua obra da próxima era. A próxima era? Como a obra dessa era visa resolver a natureza pecaminosa do homem e limpar seu caráter corrupto, o homem precisa que Deus realize um estágio adicional da obra. Este estágio da obra não se trata mais de emitir leis ou dar às pessoas graça abundante. É a obra de castigo e julgamento. E só esta obra pode livrar o homem de sua natureza pecaminosa, resolver a corrupção das pessoas e resolver pela raiz o problema das pessoas serem escravizadas por Satanás após se submeterem à sedução dele por ignorância. Só essa obra pode ganhar completamente o homem e concluir o plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus. A era dessa obra chama-se a Era do Reino. Então tem também uma era do reino. A obra de Deus está progredindo. Temos esperança de nos livrarmos do pecado. Sim. Esta era é um estágio da obra que sucede à Era da Lei e à Era da Graça. Portanto, o que a humanidade precisa não é de muitas leis e graça abundante, mas de várias verdades que vêm de Deus. Essas verdades incluem verdades de exposição e conhecimento da essência dos caracteres corruptos do homem, verdades sobre como as pessoas se submetem a Deus, sobre como as pessoas adoram a Deus, sobre como ser um ser criado adequado, sobre como evitar o mal, sobre como trilhar a senda certa na vida e assim por diante. A Palavra Manifesta em Carne é um livro que contém as verdades expressas por Deus na Era do Reino para salvar o homem de caracteres corruptos. As palavras de Deus são abundantes, são a verdade, são capazes de se tornar a vida de uma pessoa e podem guiar as pessoas para a senda certa. Amém. O livro é grossão. Este é o primeiro volume. Tem um segundo? Deve ter. Tem quantos volumes? Eu acho que são 6. Neste livro, Deus fala à humanidade por vários meios. Às vezes, quando fala, ele adota a postura da humanidade e às vezes adota uma postura divina. E outras vezes ele fala de uma perspectiva de terceira pessoa. Suas palavras incluem exortações, lembretes, avisos e palavras de conforto. É claro que também há palavras de reprovação, exposição, castigo e julgamento, condenação e afins. Seja qual for a maneira que Deus usa para falar com o homem, Deus está suprindo a verdade, o caminho e a vida ao homem por seus próprios meios. Amém. Amém. Essas palavras que Deus está expressando agora cumprem as palavras ditas pelo Senhor Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. E também cumprem a profecia do livro do Apocalipse. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém.